Como abrir carros trancados por baixo da janela. Este método funcionará melhor com veículos que possuem travas manuais verticais, que são pressionadas e puxadas. Essas travas normalmente ficam na parte superior do painel da porta, ao lado da janela. Esse método requer uma ferramenta fina, mas rígida, e que possa ser inserida entre a vedação e o vidro. Um cabide de arame funcionará bem, mas é preciso esticá-lo primeiro. Uma ferramenta de destrancamento universal pode ser útil se você esquece as chaves dentro do carro. Com frequência, crie um gancho em uma das pontas do cabide para puxar a alavanca da trava da porta. O gancho deve possuir cerca de 5 centímetros de comprimento. Encaixe o gancho pelo pequeno espaço entre a base da janela e a vedação que sela a porta. Enfie o cabide até a parte de baixo da janela. Você sentirá quando a ponta do gancho passar para o outro lado do vidro. Vire o cabide para apontar o gancho para dentro do carro. A alavanca da trava correrá paralela à porta. Então será necessário girar o cabide em 90° para que o gancho fique perpendicular à alavanca e à capture. Encaixe o gancho ao redor da alavanca. Essa parte não é exata e dependerá do modelo do carro. Mas é necessário mover o gancho por dentro da porta até encontrar a alavanca. A alavanca provavelmente estará um pouco atrás da trava. Então utilize o cabide a alguns centímetros dela e não muito próximo. A trava chacoalhará quando você fizer contato com o braço da alavanca. Então continue movendo o cabide até perceber o movimento. Após sentir que o gancho está preso, chacoalhe-o e erga-o para destravar a porta. Como o braço da alavanca provavelmente é mais forte que o cabide, é possível que ele desmanche o gancho. Remova o cabide. Crie o gancho novamente e reinsira-o no mesmo ponto. Diversas tentativas podem ser necessárias, mas você saberá que está no lugar certo desde que consiga ver o movimento na trava. Chame um chaveiro se não conseguir destravar a porta. Como ele possui diversas ferramentas próprias para isso, seu carro estará destrancado em alguns minutos. Utilizando um cordão com um nó corrediço. Consiga um cordão comprido ou um cadarço de sapato. Este método também funcionará com veículos que possuem travas manuais ao lado da janela e que devem ser puxadas para o destrancamento da porta. Se decidir utilizar um cadarço, encontre um modelo que tenha pelo menos 90 centímetros de comprimento. Dê um nó corrediço no meio do cordão. Você enfiará o cabo dentro do veículo e fechará o nó sobre a trava para puxá-la. Então faça o nó no meio do cordão antes de colocá-lo no carro. Se não sabe como fazer esse nó, veja este artigo para aprender. A ideia é deixar cerca de 5 centímetros no nó para facilitar o encaixe dele na trava antes de apertá-lo. Comece puxando o canto superior da porta para abrir um espaço entre ela e a vedação de borracha. Insira então o nó do cordão entre a porta e o chassi do veículo. Continue inserindo o cordão. Deve ser mais fácil levar o nó até a trava utilizando um movimento de serra. Puxe as duas pontas do cordão para frente e para trás, para levar o nó para baixo. Pode ser necessário utilizar um calço para segurar o canto aberto enquanto enfia o cordão entre a porta e o chassi. Puxe uma ponta de cada vez. Puxar ambas apertará o nó antes da hora. Após levar o cordão para baixo,
Coloque-o sobre a trava, com o laço virado na direção correta. Pode ser necessário torcer um pouco o cabo para ser possível encaixar o laço sobre a trava. Puxe ambas as pontas do cordão para apertar o nó, tomando cuidado para não desencaixá-lo da trava. Assim que o nó estiver preso ao redor da trava, puxe o cordão para destravar a porta. Isso funcionará muito bem com veículos que possuem travas côncavas. Se sua trava possui uma forma lisa, pode ser necessário puxar o cordão em um ângulo para evitar que o nó deslize pela alavanca. Se não conseguir encaixar o cordão pelo batente e nenhum dos outros métodos funcionar com seu veículo, chame um chaveiro, circundando o batente. Este método envolve a inserção de um cabide no veículo e tende a funcionar melhor com travas eletrônicas ou que se desbloqueiam automaticamente ao puxar a maçaneta interna da porta. Você precisará de uma ferramenta comprida e rígida que não dobrará sob a tensão para alcançar e pressionar o botão de destrancamento ou puxar a maçaneta. Utilize um cabide de arame esticado, um aro de guarda-chuva ou um arame de cesta. Também existem kits específicos para esse método na internet, consistindo em um calço inflável, um calço de borracha e uma ferramenta rígida. Esse pode ser um bom investimento caso você sempre tranque as chaves dentro de seu carro. Apare as pontas do arame. Utilize um alicate para cortar as torções nas pontas dele após esticá-lo. Essas partes normalmente são difíceis de se esticar completamente e de encaixar no batente. Corte o mais próximo possível da base para manter o arame comprido. Crie um pequeno gancho na ponta do cabide se irá abrir a porta puxando a maçaneta interna. Faça um pequeno círculo se irá abrir uma trava vertical ou pressionar o botão desbloqueio. Crie um gancho grande o suficiente para agarrar a maçaneta e um círculo que se encaixe sobre o botão para que você possa puxá-lo. Force levemente a abertura da porta do carro utilizando alguma coisa como alavanca. Você pode utilizar um calço inflável para criar uma abertura entre a porta e a janela com segurança. Se não tiver acesso a um calço inflável, utilize algum objeto cônico de borracha. 2 ou 3 calços de porta funcionarão se inseridos aos poucos. Utilize apenas objetos de borracha para não riscar a lataria. Abra a porta debaixo da vedação, apenas o suficiente para encaixar o arame. Deixe o objeto inserido no batente ao completar o próximo passo. Assim que tiver um pouco mais de controle sobre a porta, aumente o espaço enfiando o calço pouco a pouco. Mesmo ao utilizar um calço inflável, você precisará de 1 ou 2 calços de borracha para liberar espaço suficiente para inserir o cabide. Insira o cabide no vão. Se tentará puxar a maçaneta, insira-o horizontalmente pela lateral. Se tentará destravar um botão vertical, insira-o verticalmente por cima da porta. Se for muito difícil realizar isso pelo lado do motorista, tente ir pelo lado do passageiro, pois a maioria dos veículos modernos que possuem travas elétricas possuem controles nos 2 lados. Tome cuidado para não riscar a pintura do carro. Utilize o gancho para agarrar a maçaneta. Direcione o arame por dentro dela e encaixe o gancho, que deve estar virado para baixo e levemente inclinado para dentro do carro para alcançar o melhor ângulo possível. Utilize o círculo para pressionar o botão de destrancamento.
Direcione o arame do topo da janela até o botão e realize os movimentos necessários. Se a trava for um botão, pressione a ponta do arame até destrancar a porta. Se a trava for vertical, pressione o laço criado contra ela e puxe-a até destrancar o carro. O laço deve ter tamanho suficiente para deslizar sobre a trava vertical e puxa-la para cima. Abra seu carro e caia na estrada. Se não conseguir abrir a porta para enfiar o arame, chame um chaveiro. Ele possui as ferramentas necessárias e o colocará de volta em seu carro rapidamente.